Olá, guerreiros e guerreiras da vibe da aprovação. Vamos para cima com foco na missão. Comigo, seu professor Edson Oliveira, Direito Constitucional na veia para garantir a sua aprovação. Vamos para cima comigo. Hoje vamos trabalhar num tema que faz toda a diferença na sua prova, que é o poder legislativo, bloco 2, onde vamos trabalhar, revisando a aula anterior, claro, dando continuidade, e vamos trabalhar tudo aquilo que o Congresso Nacional tem enquanto competência, missão, certo? Para que você possa entender essa lógica do processo legislativo. Mas para isso, para gabaritar, a partir de agora, sem muito papo, é close na tela. Para cá comigo. Close na tela. Disciplina. Direito Constitucional. Aqui comigo, ó. Direito Constitucional. Organização dos poderes. Poder Legislativo. Bloco 2. Da vibe da aprovação. Tá lá. Quem não segue ainda, pessoal, segue o nosso Instagram. Vibe Cursos OFC, visita lá nosso site vibecursos.com. Então, eu já começo aqui recapitulando, não é isso? Recapitulando o que despenca na sua prova. Eu preciso, nesse bloco 2, voltar um pouquinho lá para o bloco 1 do Poder Legislativo, para alertar os senhores para um tema que é de fundamental importância, certo? Então, antes de mais nada, olho no olho, eu preciso ter bem claro na minha mente a diferença do que dispõe o artigo 48 para o que dispõe o artigo 49 da CF, quando eu falo de atribuições do Congresso Nacional. Por que, professor Edson, eu preciso diferenciar? Porque quando eu falo das atribuições do artigo 48, eu estou falando de atribuições que vão ser concretizadas por meio de lei. Certo? Quando eu falo de atribuições do artigo 49, eu falo de atribuições do Congresso Nacional que vão ser concretizadas por meio de decreto legislativo. Quando eu falo de atribuições do artigo 48, eu estou falando de atribuições que vão necessitar de sanção do presidente, convalidação, ratificação. Já no artigo 49, não precisa de sanção, certo? Vão ocorrer por meio de decreto legislativo. Até porque o artigo 49 nos remete a atribuições, a competências do Congresso Nacional que estão mais voltadas para o viés de controle e fiscalização dos atos do Executivo. Por isso que se eu vou fiscalizar, se eu vou controlar, não necessita de sanção, tá ok? Fica ligado aí, pega essa ideia aí, pega essa vibe, que é a vibe da aprovação. Close aqui na tela comigo novamente, para cá, ó. Artigo 48, pessoal. Artigo 48, cabe ao Congresso, ou seja, competência do Congresso com sanção. Então, precisa de quê? Olha aqui, quando eu falo de com sanção, ratificação do presidente, meus queridos. Coloca isso no seu coração. Quando eu falo de com sanção, é porque vai ter ratificação do presidente, sancionar. E isso vai acontecer, o artigo 48, por meio de quê? Por meio de lei. Sanção a lei. Você vai sancionar a lei, vai sancionar algo que vai acontecer, que vai ser produzido pelo Congresso Nacional. Então, quando eu falar de competência no que nos remete ao artigo 48, lembre de lei, lembre que há necessidade de sanção do presidente, ratificação. Tá ok? Competência de quem? Da União. Quando eu falo de competência da União, relembre lá as competências da União, ó, o PMDF, G feitão, não é isso? PMDF, G feitão. Professor, não sei o que é isso, eu não vi.
assista nossas aulas anteriores. Competência da União, competência PMDF-G feitão, mnemônico. Olá, P de postal ou correios, M de moeda ou câmbio, DF de Distrito Federal, G de guerra, não é isso? E de estrangeiro, F de federal, E de energia, I de IBGE, T de transporte, IAN de concessão, permissão, autorização no âmbito da União. Quando eu falar de radiodifusão, horário indicativo de programação da televisão, sempre vai ser o quê? Competência da União. Se é da União, então também será do Congresso Nacional. Fechou? Via de regra, é isso aí. Por exemplo, ditar diretrizes, ou seja, legislar sobre o sistema tributário nacional, competência da União, competência também do Congresso Nacional. Coloca isso no seu coração, porque isso aí não cai, literalmente, despenca na sua prova. Tá ok? Então aqui precisa da sanção do presidente. Artigo 48. Por exemplo, você vai dormir na casa de um colega. Você vai pedir autorização ao seu pai. A sanção, a autorização, sanção nada mais é do que concordância. Concordância de quem? Do seu pai. Quem é o pai? O presidente. Fechou? E já a competência exclusiva do Congresso Nacional, que é algo indelegável, artigo 49. Certo? Quando eu falo de competência exclusiva, raiz de forma geral, claro que isso aqui é a regra, né? Isso aqui é a regra. Eu vou lembrar de quem é, professor? Nesse caso aqui, se a competência é sua do Congresso, você quer que alguém autorize? Não. Se é sua, se é exclusiva, só depende de você. Então é sem sanção. E ela ocorre por meio de quê, professor? Por meio de lei? Não. Por meio de decreto legislativo. Decreto legislativo de quem? Do Congresso Nacional, que também é conhecido por alguns autores, doutrinadores, ou seja, a doutrina traz também o decreto legislativo, como que, professor, os livros, como decreto congressual. Decreto congressual, o que é do Congresso Nacional. Lembrem, pessoal, que nós estamos sob a vigência do princípio do bicameralismo federativo. No âmbito federal, nós temos o bicameralismo federativo. Duas casas, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Diferentemente, no âmbito estadual, nós temos apenas o unicameralismo, ou seja, Assembleia Legislativa no âmbito dos estados. No âmbito dos municípios, Câmara de Vereadores, ou seja, unicameralismo, Câmara de Vereadores no âmbito dos municípios. No âmbito, professor Edson, do Distrito Federal, aí nós temos a Câmara Legislativa, um mix de município e estado, Câmara Legislativa do DF, do Distrito Federal. Fechou? Também o princípio do unicameralismo para os estados e para os municípios. Já na esfera federal, princípio do bicameralismo federativo. Congresso Nacional, Câmara de Deputados, não é isso? Ou seja, os deputados são eleitos, não é isso? Pelo princípio que? Proporcional. Proporcional, coeficiente eleitoral. Lembra de Tiririca? Tiririca arrastou vários outros, não é isso? Por quê? Porque é o princípio proporcional, partidário. Já quando eu falo do Senado Federal, nós temos o princípio majoritário. Majoritário, quem tem mais votos é eleito. No caso dos senadores, nós temos 26 estados, mais o DF, nós temos 27 no total, vezes 3 senadores, 27 vezes 3, 81 senadores. Diferentemente da Câmara
não é isso? Que nós temos aí 513, não é isso? 513 o quê? Deputados. Conforme a população, proporcionalmente, princípio proporcional, variando entre 8 e 70. Sergipe, por exemplo, nós temos 8 deputados, São Paulo, 70 deputados. Fechou? Anotou aí? Anota que vale nota, isso aí não cai, ó, despenca. Quando eu falo da competência exclusiva para controle, regra geral e fiscalização. Por isso, se você vai, olha aqui, close na tela, se você vai controlar e fiscalizar, você vai pedir a sanção? Não, é sem sanção do presidente. Fechou? Close na tela, que essa tela aí, ela é, rapaz, ela é pesada, viu? É difícil até de carregar. Close na tela, fechou? Vamos para cima, recapitulando o que despenca da aula anterior do bloco 1 sobre poder legislativo. E agora, sabendo isso, nós vamos mais rápido. Agora na velocidade 3. Para cima. Tá aqui, ó. Compete privativamente a Câmara dos Deputados. Lembrem, Câmara dos Deputados, sistema proporcional, depende realmente da quantidade de votos, lembre disso, lembrando que nós temos aí por partidos, lembrando que um deputado pode acabar arrastando outros, certo? Que é o sistema o quê? Proporcional, e na Câmara dos Deputados nós temos o quê? Nós temos 513 deputados. Quando eu falo de 2/3, 2/3 dos deputados vai ser igual ao quê? A 2 vezes 171. Olha aí, que sugestivo. 2 vezes 171. 2 vezes 171 dá 342 deputados. 2/3 lá da quantidade de deputados da Câmara dos Deputados. Ou seja, 513, 2/3, 3, 4, 2. Ou seja, 2 vezes 171. Não esquece mais. Então, compete privativamente à Câmara a autorizar, olha aí, por 2/3, 2/3 de 513, 342, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e ministro de Estados. Quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga, batendo o martelo, dando uma lapada, é quem, professor? É o Senado Federal. Quem processa e julga é o Senado, via de regra, não é isso? Crime de responsabilidade. E quem autoriza, quem dá o aval, é a Câmara dos Deputados, por 2/3. 2/3 de 513 dá o quê? Dá 2 vezes 171 é igual a 342. Anota que vale nota aí, ó. Pega o marcadorzinho da sua preferência e anota aí, grave isso aí. Isso aí literalmente, ó, despenca. E aí, outras competências administrativas. Por exemplo, proceder à tomada de contas do presidente. Lembrem do controle e da fiscalização. Porque o poder, meus queridos, poder legislativo, ele apenas não faz normas, não. Competência do poder legislativo. Competência típica. Qual é a competência típica? Legislar, controlar e fiscalizar. É o controle e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. De quem? Do poder executivo. Olha aí, a tomada de contas reveste justamente a fiscalização que o poder legislativo vai fazer do poder executivo. De forma o quê? Típica. Elaborar seu regimento interno. Olha aí, é competência dele também. Organizar o seu funcionamento, certo? Dispor sobre a organização e funcionamento, polícia e criação, e transformação e extinção de cargos. Olha aí, observem que o poder legislativo tem competências também
de natureza administrativa, que é a organização, conceder férias, licenças, não é isso? No âmbito do Congresso Nacional, aos seus colaboradores. Então, temos competência também de natureza executiva. E competência de natureza o quê? Judiciária. Por exemplo, lembrem da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde o Poder Legislativo vai estar também, vai estar exercendo uma função atípica, que é a função também o quê? De natureza jurisdicional. Fechou? Eleger os membros do Conselho da República. Lembrem lá, Conselho da República. Res pública, coisa do povo. Por exemplo, nós temos lá o vice-presidente, nós temos os dois presidentes, Câmara e Senado Federal. Nós temos que mais no Conselho da República? Nós temos também ministro da Justiça, certo? Nós temos quem mais, professor? Nós temos, os líderes, maioria, minoria. Maioria e minoria da onde? Da Câmara e Senado Federal. Não é isso? Nós temos mais quem, professor? 6 brasileiros natos, dentre outros critérios também. Esse é o Conselho da República. Quem é que elege esses membros? Olha aí, conforme disposto aí, o competência privativa da Câmara dos Deputados. Close na tela, para cima. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Essa é de quem? Quem autoriza? A Câmara dos Deputados. Quem é que processa e julga nos crimes de responsabilidade? O Senado Federal. Processar e julgar. Olha aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR e o AGU, Advogado-Geral da União, quando eu tiver crime de responsabilidade. A nota que vale nota. Olha aí, quem autoriza? Autoriza por 2/3 a Câmara dos Deputados, processa e julga o Senado Federal. A nota que vale nota. Para cima. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar, mediante voto secreto, após a arguição pública, a escolha de quem? Você vai ter alguns cargos vão ser ocupados mediante o quê? A arguição pública, não é isso? E por voto secreto de quem? Do Senado Federal. Magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, TCU, governador do território. Lembrem que o território é o quê? Uma autarquia da União. O território terá o quê? O território terá 4 deputados federais. De forma o quê? Fixa. Hoje nós não temos territórios no Brasil, mas podem ser criados. Quando forem criados, podem ser divididos em municípios, tá ok? Previsão legal, artigo 33 da CF. Presidente e diretores do Banco Central, PGR, titulares de outros cargos que a lei assim determinar. Quando eu dou atribuição para a lei determinar, eu tenho uma norma de eficácia o quê? Limitada, porque depende da lei. Seguindo, compete privativamente ao Senado Federal. Eu destaquei o que é mais importante. Pessoal, nosso estudo aqui é letra de lei. Não descarta a leitura da Constituição. Não tem coisa melhor do que pegar a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, por exemplo aqui. Constituição do Estado de Sergipe. Anotado.
Se eu vou estudar para um concurso que vai cair, ou para uma prova, qualquer outra, certo? Que vai cair, por exemplo, a Constituição Estadual, então, letra de lei, pessoal. Porque cerca de 93% que vem caindo nas provas, isso é dado estatístico, vem caindo letra de lei. Copia e cola, ipsiliter, questão que? Correta. Modifica, questão incorreta. Ok? Grifei o que é mais importante. Autorizar operações externas de natureza financeira, por exemplo. Se a União, o Estado, o DF e o território e o município têm interesse numa operação externa, que vai envolver estrangeiro, é competência de quem? Da União. Se é da União, Senado Federal. A autorizar. Fechou? Dispor sobre limites e condições de concessão de garantias da União, se é da União, Senado Federal. Operações de crédito. Lembra ali, ó. PMDF, G feitão. O M é o quê? Moeda, câmbio. Competência de quem? Competência da União. Fechou? Seguindo, olha aqui, ó. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional. Pessoal, declaração de inconstitucionalidade compete privativamente ao Senado Federal ao identificar, vai proteger, não é isso? A nossa o quê? Constituição. Se é declarado inconstitucional, não é isso? Por decisão definitiva do STF. O STF é o quê? O guardião da Constituição. Enquanto que o STJ é o guardião da legislação infraconstitucional. Pessoal, ó, STF, guardião de quê? Da Constituição. Tá aqui, ó. STF, guardião da Constituição e das emendas constitucionais. Está no topo da pirâmide. Tudo que está abaixo aqui, ó, da Constituição, é legislação infraconstitucional. Quem é o guardião da legislação infraconstitucional? Não esquece, meus queridos. Guardião é o STJ. A nota que vale nota, ó, despenca na sua prova. Pega aquela canetinha lá que você ganhou, certo? Bonitona lá. E anota. Fechou? Vamos lá para cima. Então, ó, aprovar por maioria absoluta. Vamos lá. O Senado Federal, ele tem quantos, pessoal? Quantos senadores? 27. 26 estados. Mais o DF, igual a 27. Vezes 3. Princípio majoritário, eleito por maioria, eu vou ter 81. Metade de 81 dá 40,5. 40,5, maioria absoluta, nós teremos o que aí? 41. 41 o quê? Senadores. Por voto secreto, a exoneração de ofício do PGR, Procurador-Geral da República, antes do término do seu mandato. Ele pode aprovar? Pode sim. Claro que tudo isso aí depende do quê? Do devido processo legal. Garantido o contraditório, que é o direito de resposta, e a ampla defesa, todos os meios de defesa admitidos no direito. Princípio, que é um corolário do princípio devido processo legal. Previsto onde? Ó, ampla defesa e contraditório, artigo 5º, inciso 55 da CF. Não é isso? Que garante a autodefesa e a defesa técnica, feita por profissional habilitado. Fechou? E aí nós temos aí outras atribuições privativas, seguindo, olha aqui, ó, eleger os membros do Conselho da República, já estamos aqui, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, falou de nacional, de federal, competência de quem? Da União. E limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, ou seja, 2/3 de 81. A perda do cargo, inabilitação por 8 anos para exercício de função
pública, sem prejuízo das demais sanções. Inclusive, pessoal, isso aí ocorre também quando eu tiver práticas reconhecidas como violações à Lei de Improbidade Administrativa, a LIA. Quem viola a LIA pode ir para onde, professor? Pode ir para Paris. Paris, perda da função pública, olha aqui, ação penal cabível, responsabilidade civil, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos, inclusive os direitos políticos. Então, se você incorrer na LIA, você pode ir para onde? Para Paris. Por exemplo, eu lancei um livro sobre a nova lei de licitações. Se você, enquanto gestor público, ferir ela, a depender da situação, enriquecimento, isso de forma indevida, dano ao erário, vai violar os princípios, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você pode ir para onde? Para Paris. Fechou? A nota que vale nota. Temos aqui, deputados e senadores são invioláveis, ou seja, imunidade. São intocáveis, são invioláveis, na dimensão civil e penal. Por qualquer ato que se reveste o quê? Ao tripé, OPV. OPV. Que danado o professor Edson é OPV. Opiniões, palavras e votos. Ou seja, imunidade com relação às opiniões, palavras e votos. Fechou? A nota que vale nota aí. Isso pode acontecer desde a expedição do diploma, certo? Em que ele foi eleito, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O STF é que vai julgá-los. E desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Então, não pode ser o quê? Encarcerados, salvo em flagrante por crime não sujeito à fiança, por crime inafiançável. A nota que vale nota, pega aí a sua Constituição, faz aquele grifozinho no salvo lá, que é uma exceção à regra geral. Tá ok? Nesses casos, os autos serão remetidos dentro de quê? 24 horas, imediatamente à casa respectiva. Se é Câmara de Deputados ou se é Senado Federal, já que no Congresso Nacional nós estamos sob o princípio do quê? Do bicameralismo federativo, certo? O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva, Câmara ou Senado, no prazo improrrogável, seja imediato, de 48, do respectivo que recebimento da Câmara, da mesa diretora. Então, 48 dias. Então, tem que haver de forma o quê? Célere. Só que de forma imediata, em 24 horas, isso deve ser acionado, os autos devem ser submetidos à apreciação. A sustação do processo suspende o quê? A prescrição. Sustém o processo, suspende a prescrição. Enquanto durar o mandato. Prescrição, meus queridos, é o que, professor Edson? Perda do prazo. A nota que vale nota, certo? A incorporação, outra coisa importante, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Então, ele tem esse direito de não se pronunciar, direito ao silêncio. O direito ao silêncio está dentro do que também? Da ampla defesa, da autodefesa. Tá ok? A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores
embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva, seja era Câmara de Deputados ou Senado Federal. As imunidades dos deputados e senadores subsistirão, ou seja, permanecerão durante o estado de sítio, quando há restrições, lembre, estado de sítio, não é isso? Por exemplo, quando tiver uma guerra, agressão armada, não é isso? Só poderão ser suspensa mediante votos de quê? 2/3 do membro da casa respectiva. Por exemplo, no caso da Câmara de Deputados, nós teremos que ter, como tem 513, teremos que ter 2/3, corresponde a 3, 4, 2. 2 vezes 1, 7, 1. Fechou? Os deputados. A nota que vale nota. Para cima, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição de diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Ou seja, observe, se ele é mantido pelo poder público, como é que ele vai manter, firmar contrato, não é isso? Ou manter esse contrato com pessoa jurídica de direito público, certo? Isso aí de forma geral, e temos outros casos aqui também previstos. A aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, não é isso? Observe, inclusive os que sejam demissíveis, ad nutum. Ad nutum, pessoal, revogável pela vontade de uma só das partes, certo? Uma só das partes pode formar o quê? Unilateral revogado. Fechou? Para cima. Deputados e senadores não poderão, desde a posse, desde a expedição do diploma, agora desde a posse, de forma efetiva, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa, não é isso? Que gozem, não é isso, decorrente do contrato com pessoas de direito público ou nela exerçam função remunerada. Aí tem um mix de atividade pública com atividade privada. Normas cogentes. O que são normas cogentes? Proibitivas. Normas de direito público. Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum, ou seja, demissíveis de forma unilateral, revogada. Patrocinar causa em que a parte interessada seja entidades que sejam também de interesse público, entidades públicas de direito público. E ser titulares de mais de um cargo ou de mandato público eletivo. Isso aí não pode. Tá ok? A acumulação de cargos. Perderá o mandato o deputado e senador que infringir qualquer das atribuições, das proibições citadas anteriormente, seja desde a expedição do diploma ou desde a posse. Poderá o quê? Poderá. Não é isso? Por que poderá perder? Porque depende da análise do caso concreto, admitida ampla defesa e o contraditório. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, como é que você vai continuar no cargo de deputado ou senador se você não tem os seus direitos políticos? Certo? Perda ou suspensão. É proibido o quê? Proibida a cassação. É só perda ou suspensão. Por exemplo, lá, você cometeu, feriu a lei de improbidade. Nesse caso aí, terá os direitos políticos o quê? Suspensos. Quando decretada pela Justiça Eleitoral também, ou quando sofrer condenação criminal. Perderá também o mandato do deputado ou senador quando for incompatível com o decoro parlamentar, ou ainda for decidida pela Câmara de Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria o quê? Absoluta. Maioria absoluta, olá, eu passei dos 50%. Câmara
dos deputados. Eu pego 513, divido por 2. Dá quanto aí? Ó, continha aqui, que é monte de conta. 513, dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. Vai 1. Ó, 11 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 1, baixo 3, 13. Dá o quê? 6, 6 vezes 2, 12. Acrescento 0, vírgula o quê? 5. Dá 10, 0. Então, 256,5. Isso dá o quê? Aproximadamente, nós não temos 256,5 deputados, dá 257 deputados. Maioria absoluta. Quando eu falo de senadores, Senado Federal, 81 por 2 dá o quê? 81. Deixa eu colocar aqui, ó. 81 dividido por 2 dá 4, vezes 2, 8, baixou 1, 0, vírgula, ó, 11 por 2 dá 5. Não é isso? Espera aí que a continha está errada aqui. Deixa eu dar uma de matemática aqui, deixa eu só corrigir aqui. Espera aí, vamos lá. Fazer a continha no espaço correto aqui. Está arrochada aí. 81 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Ó, 0, 1. Não é isso? Aqui eu vou ter o que agora? Eu vou ter, olha aí, 40 por 2 dá o quê? 0. Coloco 0 aqui, vírgula. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para com 10, nada. 40,5. 40,5 dá aproximadamente o quê? 41 o quê? Senadores. Então, eu vou colocar aí 41 senadores. Corresponde à maioria o quê? Absoluta. Fechou? Para cima, pessoal. Olha aqui, ó. Já falei sobre isso. Assegurar ampla defesa. A Câmara, ó, cada uma das casas se reunirá em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro. Não é isso? Primeiro ano da legislatura. Ou seja, ó, mandato de 4 anos, 4 legislatura. Cada ano corresponde uma legislatura. Para a posse dos membros e eleição das respectivas mesas para o mandato de 2 anos. Vedada o quê? Recondução. Certo? E a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal. Anote aí. Seguindo, pessoal. Ó, convocação extraordinária do Congresso Nacional fará por quem? Pelo presidente do Senado, no caso de decretação do estado de defesa, intervenção federal, ou pedido de autorização para estado de sítio. Estado de sítio, primeiro, ó, autoriza, depois decreta. Intervenção federal, estado de defesa, primeiro o presidente decreta, depois ratifica. Congresso. Fechou? Ó, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, regimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, não é isso? Por maioria absoluta de cada casa do Congresso Nacional. Então, poderá sim, observa aqui, ter a convocação o quê? Extraordinária do Congresso Nacional. Haverá medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão automaticamente incluídas na pauta. Lembra aí, medida provisória vai ser incluído o quê? Na pauta. Vai ser avaliado se será ou não convertida em lei. Não esquece isso aí, certo? Sempre em caso de que medida provisória,
em caso de relevância e urgência. E aqui, o mapinha mental para os senhores vai estar no nosso material, diferenças entre Senado Federal e Câmara dos Deputados, ok? A nota que vale nota, isso aqui eu não vou falar, porque vai estar no nosso mapinha mental, para que vocês vão lá e estudem o nosso PDF, tá ok? Questões que não caem, despencam. Dá uma olhadinha lá no material, dá uma olhadinha no material também sobre Poder Legislativo, Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 58, parágrafo 3º da CF. Dá uma olhadinha, não cai, ó, despenca. Coloca aí, ó, tá no PDF. Tá no PDF, não cai, despenca. Olha lá o slide, é para estudar. Porque aqui é a nota que vale nota, não cai, ó, despenca. E eu termino, pessoal, para os senhores, alertando o seguinte, ó, não esquece. Princípio do bicameralismo federativo. Não esquece. Congresso Nacional, formado por quê? Câmara dos Deputados, 513, Senado Federal, 81. Princípio proporcional, princípio majoritário. Fechou? Faz close na tela aí. E para terminar, pessoal, mensagem de hoje. Estuda que valerá a pena. Acredite no processo. Lembre, o que eu faço hoje influenciará no que eu serei amanhã. Meus queridos, sucesso a todos, mais foco na missão. Estamos juntos nessa vibe da aprovação.